E eu queria saber por que você escolheu essa área de atuação. Cara, então, desde que eu que era criança, mais ou menos pré-adolescente, eu gostava da psicologia. A gente, quando entra no curso de psicologia, fala muito que quem entra na psicologia, na verdade, precisava de terapia. Não tava querendo fazer psicologia, tava precisando de terapia e achou que juntava as coisas ali. E realmente, talvez seja um pouco disso, mas acho que tem um encanto na psicologia também, naquele negócio de ajudar os outros, de entender os outros, de entender a complexidade da mente humana. Então tem uma certa atração, um certo encanto nisso. Uhum. E acho que foi o que me pegou. E eu fiquei pensando muito, desde o 8º ano, eu lembro que quando eu estava no 7º ou no 8º ano, eu pedi para minha mãe comprar um colarzinho com símbolo psi, que eu queria já deixar isso para mim, deixar como se fosse a minha marca. E eu fui levando isso por muito tempo. Aí quando chegou no momento de escolher realmente o curso da faculdade, na verdade eu fui para artes. Eu estava no ensino médio todo, eu estava pensando em ir para artes. Aí chegou na hora do vamos ver, eu pensei, cara, passei muito tempo da minha vida pensando em psicologia, Uhum. pensando em ir para esse rumo. Legal. E que tinha muito a ver, só que é o negócio. Quando a gente entra, essas primeiras discussões que a gente faz no curso são para desconstruir a ideia que a gente tem de calouro, de iniciante da psicologia. Porque a gente entra com aquela ideia de psicologia é sobre se doar ao outro, é sobre salvar pessoas, e é também em certa medida, mas a psicologia é muito mais que isso. E seria muito essencialista, muito simplista a gente reduzir a psicologia só a salvar pessoas. Até porque, Uhum. assim, eu não salvo ninguém. Uhum. Eu auxilio, eu dou suporte. Quem se salva são as próprias pessoas. Então, acho que eu entrei com essa ideia de salvar e tudo mais, mas me encantei muito mais com a psicologia do que ela verdadeiramente é. Que legal. Caramba. Qual que... Essa parte você me pegou. Eu achei realmente que seria como se fosse um salvamento, né? Uhum, Que é o que a gente passa, né, na cabeça de todo mundo que tá por sim. fora, né? Qual que é a essência, então, da psicologia? Que você consegue descrever, assim, com a forma... Não, porque, assim, se fosse Nossa. a essência É, real, o trem vai aí, demandar muito tempo. Mas se você fosse resumir numa frase, assim, ou num texto pequeno, o que que seria? cara, a essência da psicologia. Eu sinto que é um empreendimento em tentar compreender a subjetividade humana. Porque eu estava conversando com um amigo ontem disso. Ele estava conversando sobre como foi na supervisão dele, Uhum. que quando a gente atende, a gente precisa ser supervisionado. Certo. Não durante o atendimento, mas a gente faz supervisões depois para conversar como é que está sendo o processo e tudo Uhum. mais. Aí a supervisora dele perguntou o que era a psicoterapia para ele, qual que era a função da psicoterapia para ele. Então a gente estava conversando um pouco sobre isso. E eu acho que se eu fosse dar uma resposta assim, diretona, acho que eu diria que é uma tentativa de compreender a subjetividade humana. Porque se eu usasse outros verbos, ajudar o humano, as pessoas, ler as pessoas, salvar as pessoas. Na psicologia, a gente. Você vai ver que tudo que eu vou responder aqui vai ser depende, sim Uhum. e não, ao Sim. mesmo tempo, porque a subjetividade humana ela é muito complexa. Uhum. Então, não dá para dar respostas simplistas. Então, se eu falasse, a psicologia salva, sim e não, porque salva em uma certa medida, porque a gente entende, ok, a gente dá um suporte emocional, que muitas vezes não é possível, que muitas Uhum. vezes não vai ser ofertado por nenhum outro profissional, por nenhuma outra área. Então a gente entende que, ok, pode ter algo de salvar aí, mas eu não consigo dizer, e acredito que nenhum psicólogo conseguiria, falar, não, a gente salva as pessoas. Eu acho que o que seria mais fidedigno, o que seria mais possível e real com as possibilidades que a psicologia tem, seria compreender. Acho que não salvar, não ajudar, não cuidar. Cuidar talvez também está implicado ali. Na Uhum. verdade, todos esses estão implicados também um pouquinho ali, tem um pouquinho de todos neles, mas acho que o que seria mais geral que daria para colocar seria compreender a subjetividade humana. Acho legal a sua resposta, porque quando eu comecei a terapia, tem pouco Uhum. tempo, eu faço, tem 3 meses. Mas assim, como todo ser humano normal, a gente começa a terapia quando a gente tá no fundo do poço. Sim. Difícil encontrar alguém que fala assim, não, eu preciso, mas ainda não cheguei lá, né? E a palavra que eu mais uso é realmente, eu tô me entendendo melhor, me compreendendo quem eu sou, e aí as coisas estão fluindo. E realmente, o psicólogo, ele só vai te direcionando, fazendo as perguntas chaves. Uhum. E você falar que depende, cara, é surreal, porque na educação física, se me perguntar qualquer coisa, sempre vai ser depende. Porque Sim. é tanto a mente quanto o corpo, é uma complexidade tão grande que uma resposta só ia ser matador, literalmente, pode Sim. matar alguém. Uhum. Não, Então, é muito isso, porque a gente pensa assim, que tem uma sedução dentro da uhum, psicologia, acho que em todas as ciências, né? Especialmente a gente da saúde, tem essa sedução sim, pelo objetivo, para a aquilo que precisão, né, é essa precisão exatidão. certeira. Então, perguntar,
como é que você cura depressão? Uma pessoa me pergunta assim e quer que eu responda uma fórmula. Responda, você vai fazer isso, isso e aquilo. Aí você faz 3 atendimentos por semana, aí você faz tal abordagem, aí você usa essa técnica. E, cara, não é assim. A subjetividade humana é gigante. Do mesmo jeito que se eu for perguntar alguma coisa de saúde física pra você, você não vai ter uma resposta, como é que faz isso, como é que resolve isso, como é que eu melhoro aquilo. Sim. Tem pistas, tem pontos que a gente até consegue dar respostas mais prontas, entre aspas, né? Por exemplo, eu consigo dizer que para falar sobre suicídio, por exemplo, a gente não pode sair falando, descrevendo atos, descrevendo como é que funciona o suicídio. É uma regra, uma coisa mais pronta. Mas para falar de suicídio, para falar de vida, para falar de subjetividade, de sexualidade, de trabalho, de todas essas coisas, esses aspectos da subjetividade humana, a gente precisa de falar sobre, discorrer. Não tem jeito de ser objetivo, preciso, certinho, amarradinho, porque é tudo muito aberto. Que legal. Nossa, tá explodindo minha mente já. Tá doido.